Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo sobre felicidade, que é uma temática que a filosofia ela busca compreender desde a antiguidade. E aí no livro de vocês, no capítulo 1, tem uma pequena história que vai tentar abordar a questão da experiência filosófica, que é um passo a passo, que vocês têm em situações cotidianas e em várias situações. E aí a pequena história ela trata a seguinte coisa. A história ela vai tratar sobre o médico e o índio. É uma pequena situação filosófica, tá? Essa pequena historieta, ela conta a seguinte coisa. Conta que existiu a seguinte experiência, vivida há anos atrás, por um grande médico paulista, que ele era filho de imigrantes italianos, enquanto ele trabalhava entre os índios Chavantes no Mato Grosso. Em uma tarde tórrida dessa região central do Brasil, o médico saiu para caminhar com um dos indígenas, que era o Rupauer, e decidiram refrescar-se no Rio das Garças. Depois de nadarem por quase mais ou menos uma hora, eles se sentaram para descansar e apreciar a paisagem que estava à volta deles. A agradável sensação da brisa pareceu despertar no médico pensamentos sutis, resultando no seguinte diálogo. "Você é feliz, Rupauer?", Foi o médico que perguntou ao índio. E o índio respondeu, sim. E o médico novamente tornou a perguntar, "E você sabe o que é felicidade?". Aí o índio disse, não. Então, assim, o que essa história ela tem a ver, essa situação filosófica, ela tem a ver com o conceito de felicidade. Primeiro, existem dois personagens na situação, que é o médico, que mora no centro urbano, em uma cidade, e o índio que mora em uma região totalmente cheia de árvores, muito bela, de beleza natural, Então, assim, quando eles passam por uma situação, no caso, o médico ele vai para essa região, ele vai para o meio natural, para a lagoa, para o rio, vai para a floresta em si e presencia um espanto, algo muito diferente do que ele vivencia, porque quando ele está na rotina, tem muitas pessoas, aquela correria, de carro vai, carro volta, de pessoas correndo para lá e para cá devido ao trabalho, e aí quando ele vai para um lugar tranquilo, um lugar cheio de belezas naturais, aí ele se depara com a tamanha imensidão de coisas lindas, e ele se pergunta, se questiona, ele se espanta, na verdade, e aí ele pergunta ao índio se ele é feliz, porque ele ficou maravilhado com a situação. E o índio responde que sim, mas quando ele perguntou o que era felicidade, o índio já não sabia dizer o que era felicidade. No caso, o índio só sentia, mas ele não sabia explicar o que era felicidade. Então, essa pequena história, ela vai tratar de uma coisa que todos nós vivenciamos, que é a experiência filosófica. E aí, essa experiência filosófica, primordialmente, nós vamos ter aí, no caso da história, dois passos, que é o estranhamento e o questionamento, certo? Primeiro, quando vocês analisam a situação deles dois, do médico e do índio, o que acontece? O médico, ele estranha aquele meio natural, aquela beleza, é algo novo para ele vivenciar aquilo, e aí ele se questiona, ele questiona perguntando ao índio se ele era feliz, e logo depois perguntou se ele sabia o que era felicidade. Então, assim, existe dentro desse passo a passo da experiência filosófica duas situações, que é o estranhamento e o questionamento. Então, vamos compreender o que é cada um deles, que é uma coisa que nós vivenciamos em várias situações, e aí vamos entender cada um, o que é cada um no seu passo a passo, certo? Então, assim, galera, existe dentro das situações cotidianas, e na situação vivenciada pelo médico e o índio, a experiência filosófica, certo? A experiência filosófica ela tem 3 passo a passo. Primeiro, existe o estranhamento, depois o questionamento e no final temos a resposta filosófica. Então vamos lá. O estranhamento, ele é considerado o primeiro passo dessa experiência filosófica. Seria o quê? Seria quando acontece algo diferente, seria quando nós vivenciamos uma quebra no fluir normal da nossa rotina, da nossa vida. É o momento onde nós observamos algo que nunca vimos ou já víamos e não percebíamos. Então vamos lá. Um exemplo.
Primeiro, vamos supor vocês estão nesse momento na rotina de pandemia, e aí por algum momento, até em outras situações também, não só no momento agora de confinamento, isolamento social, mas vocês têm uma rotina, certo? E aí, quando é no final de semana, no sábado, vocês vão para um lugar que vocês nunca foram, né? Vocês vão para uma praia. Aí, quando vocês chegam naquela praia, existe um certo espanto, existe uma certa curiosidade, certo? Existe algo que quebra a rotina de vocês, algo diferente. E aí vocês começam a observar, né, e analisar aquela beleza, aquele algo diferente que vocês estão vivenciando. Né? Isso se dá através, por exemplo, de várias situações. Nós vivenciamos, por exemplo, circunstâncias quando nós saímos da cidade, quando nós vamos para uma loja que vocês nunca foram, quando vocês leem um livro interessante, né? Existem coisas que levam espanto. Ouvir uma música também é algo que é diferente, é algo que acontece na nossa vida, que vem ser uma quebra, que vem a ser uma interrupção, né? Algo que é diferente, algo que quebra a rotina, algo que muda e você passa a perceber e olhar diferente. E aí, depois que vocês têm o estranhamento, que vocês têm o espanto, né, essa quebra, vocês passam para a segunda fase, para o segundo passo da experiência, que é o questionamento ou a indagação, certo? Que é quando vocês perguntam. Após vocês vivenciar esse estranhamento, você passa a se questionar e a questionar de forma internamente, né? Você primeiro se questiona mentalmente, você vai se questionando sobre isso, e aí depois você expõe de uma forma geral, né? Você pergunta para as pessoas que estão ao seu redor ou para uma coisa mais em voz alta, né? Primeiro pensou, questionou mentalmente e depois expõe isso de uma forma geral. E aí no caso da história, quando o médico pergunta ao índio, ele pergunta se o índio ele é feliz, né? Você é feliz? Então no caso ele faz um direcionamento individual. É um enfoque particular. Ele direciona ao índio perguntando se ele é feliz. Então, isso é uma coisa que vai ser perguntada. Se eu perguntar a um de vocês, você é feliz? Eu estou me direcionando a você individualmente e você vai pensar se sim ou não. E aí, no caso, o médico ele faz esse questionamento particular para depois ele passar para o caráter universal, né? Que seria a questão de saber do índio se ele sabe o que é felicidade ou ser feliz, né? Seria do mesmo jeito, se eu perguntasse a vocês, você é feliz? Individualmente vocês me dariam uma resposta. E se eu perguntasse a vocês o que é felicidade? Aí vocês começam a se questionar, felicidade é isso para mim, felicidade é assim e tal e tal. Mas existe um sentido universal, que a felicidade ela é vista de um jeito para todas as pessoas, né? Então, quando eu falo nesse sentido do que é felicidade ou ser feliz, a resposta ela tem que ser abrangente a todas as experiências de felicidade dos seres humanos, né? Vai se pensar no sentido das fontes da felicidade. Será que ser feliz é ter amor, é ter amigos, é ter dinheiro, é ter uma casa, é ter isso, aquilo? Então, cada um tem um enfoque individual sobre o que é felicidade, mas a felicidade ela tem um caráter universal também. Então, vocês se questionam em relação a isso. Se vocês são felizes e o que seria a felicidade para vocês. Então, cada uma dessas fases, né, o estranhamento e o questionamento, elas são fases importantes na experiência filosófica, né, que todos vocês já vivenciam, né, na rotina, porque vocês passaram por acontecimentos marcantes, né, no decorrer da vida de vocês. Pode ter sido uma viagem, pode ter sido uma decepção, pode ter sido uma alegria, pode ter sido um acontecimento triste, né? E aí tudo isso vocês passaram a estranhar e depois a questionar sobre o que estava acontecendo, né? Sobre a existência nesse sentido, ou sobre a sua vida. Então, a experiência filosófica ela começa com o estranhamento e depois ela passa para o questionar. Mas aí, para você ter a experiência filosófica por completo, vocês precisam finalizar na resposta filosófica. Essa resposta filosófica, ela seria o terceiro passo, certo? Será no momento quando vocês estranham, questionam e vocês refletem, né? Chegam a uma reflexão sobre o que vocês estão vivenciando e aí vocês passam a construir uma resposta para esse questionamento.
Essa resposta filosófica, ela vai ser essa reflexão formulando um raciocínio, certo? Um discurso. Na filosofia, nós precisamos ter um pensamento sobre tal coisa. Então, vocês vivenciam algo estranho, se questionam e depois criam um raciocínio, um discurso sobre isso. E esse discurso ele deve ser entendido de um caráter, digamos, universal, né? Que todas as pessoas possam compreender essa reflexão. Um exemplo, se vocês passam por uma decepção amorosa, né? E aí vocês estranham essa decepção, né? Existe aquele espanto pelo que você está vivenciando. E aí vocês passam a se questionar sobre essa decepção. Consequentemente, vocês passam a ter uma reflexão. E aí dessa reflexão vocês têm um raciocínio, né? Um pensamento. Criou um pensamento sobre isso. Vamos supor que um amigo seu lhe traiu, né? Foi desleal. E aí você se sentiu muito abalado, né? Foi algo diferente. E aí você se questionou, poxa, será que ele realmente era meu amigo e tal? E aí você começa a analisar a situação e a refletir e passa a ter um raciocínio, né? Um certo conhecimento sobre isso. E aí, será que essa experiência foi a mesma que outras pessoas tiveram? Pode ser que sim. E aí, essa é uma questão de um caráter universal, que todas as pessoas elas têm um entendimento sobre isso. Então, na filosofia, isso é muito comum, tá, gente? Vocês são seres pensantes, vocês vivenciam todos os dias situações que têm experiência filosófica. E aí, filosofar, ela está presente na vida de vocês, mas para ter essa experiência completa, vocês precisam ter essa resposta filosófica, tá certo? E aí, depois dessa pequena introdução à experiência filosófica, né, as temáticas que a filosofia ela tenta trabalhar, as situações que nós vivenciamos que é pura filosofia, nós chegamos a uma relação da felicidade com a sabedoria, né? Se vocês se lembram, a filosofia ela vem do termo grego sofia, né? Amigo da sabedoria, né? Filosofia, que é amigo da sabedoria. Então, felicidade e sabedoria têm uma relação muito próxima, é uma relação histórica. Porque os primeiros pensadores, né, os antigos, eles buscavam tentar compreender o que era a felicidade. Então, essa relação entre felicidade e filosofia vem desde a antiguidade. E a filosofia ela não era somente um saber teórico, certo? Uma coisa de teoria, mas também uma coisa prática. Os filósofos, né, os pensadores da época, eles buscavam entender qual era o objetivo supremo da vida humana, qual era a finalidade da vida humana. E aí, para eles, as pessoas, né, o ser humano, eles almejavam, buscavam durante toda a vida a felicidade. Essa felicidade, ela é tida na filosofia como um conhecimento que conduzia uma certa vida boa. Então, existem pensadores, né, como Epicuro, como Platão, como os estoicos, né? Eles tratam qual é a visão sobre a felicidade, né? Quais os caminhos que as pessoas elas têm de buscar essa felicidade. Então, essa relação histórica, né, de filosofia com felicidade, ela foi fundamental. Fazia parte, né, dos pensamentos da época, da antiguidade grega, essa investigação filosófica sobre, né, o que era ser feliz. Então, era um conhecimento superior que conduzia a vida boa. Então, como é que alguém, né, no caso, os pensadores, eles tinham essa visão que as pessoas elas buscavam, elas praticavam e ensinavam um meio, né, um método, um caminho para ser feliz. E aí, quando se tem o termo finalidade última, se tem alguns questionamentos, né, que eles fizeram, como filosofar para quê, pensar melhor sobre tudo para quê, viver melhor para quê, ou ser feliz para quê. Então, assim, quando eu me refiro a esse primeiro questionamento, né, filosofar para quê? Então, seria no sentido de pensar melhor sobre tudo, né, sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre a vida. Quando eu me refiro viver melhor para quê, no sentido de tentar compreender se a pessoa se sente bem, se ela está em paz consigo mesma e com o mundo. E quando se questiona também ser feliz para quê, no sentido de tentar compreender como é que as pessoas elas podem se sentir em relação à felicidade, o que realmente cerca elas no sentido, isso me faz feliz, isso me deixa feliz, então é nesse sentido.
E aí, galera, quando eu me refiro a essa questão da felicidade, e aí no sentido prático, eu posso questionar vocês o que é preciso para uma vida feliz, né? Vocês vão ter várias percepções, várias visões sobre o que é felicidade, sobre o que é ser feliz. E aí, se vocês não tinham isso ainda, passem a se questionar, né? Como é que vocês podem viver para ser feliz? Então, assim, os gregos, né, na antiguidade, eles viram que existiam fontes de felicidade, né? Poderia ser elementos, condições ou coisa que tornam o indivíduo feliz. Então, assim, são alguns que eu vou citar, conforme, né, o que foi tido pelas pessoas da antiguidade, que seriam essas 5: bens materiais e riqueza, status social, poder e glória, prazeres da mesa e da cama, saúde, amor e amizade. Então, essas fontes da felicidade seriam os elementos, condições ou coisas que poderiam tornar um indivíduo feliz, certo? Então, assim, quando eu me refiro a bens materiais e riqueza, eu me refiro a coisas que as pessoas mais cobiçam, né? Pelas quais as pessoas mais se esforçam para ter, né? As pessoas, elas querem ter um bom carro, uma boa casa, ter muito dinheiro, né? Principalmente na era que nós vivenciamos hoje, o capitalismo, existe muita essa questão de desigualdade nesse sentido. Então, ainda se tem muito uma visão que as pessoas acham que dinheiro é o que as tornam felizes, e as pessoas, elas buscam isso, ter bens materiais, né? Eu quero aquele telefone da hora, né? Aquele telefone que está em alta, aquele computador, aquele videogame, né? E entre outras coisas, eu quero muito dinheiro, eu quero ser rico. Então, existe essa percepção a bens materiais e riqueza. Outra coisa é a questão de status social, poder e glória. Desde da antiguidade, as pessoas, elas almejavam ter, né, ser reconhecida, né, ter uma certa fama, e até hoje é assim. As pessoas, elas têm essa visão que precisam terem poder, né, ser um político, ser alguém que influencia em algo, né, influenciador digital. Então, ter um status social, né, estar ali na frente de algo, né, ser reconhecido, ser um jogador de futebol. Então, é nesse sentido também. Prazeres da mesa e da cama, ela já fala, não é nada que vocês estão pensando aí mentalmente, prazeres da mesa e da cama, né? O que seria isso? Seria em relação ao bem-estar corporal e emocional. Muitas pessoas esquecem que para ser feliz não precisa de coisas muito extravagantes, não. Pode ser feliz com coisas muito básicas, né? Comendo um feijãozinho com arroz, né? Dormindo bem, né? Aquelas 8 horas de sono. Então, assim, a sensação que dá de se alimentar bem, de dormir bem, é uma das coisas que torna as pessoas felizes também. Um dos fatores também é a saúde, né? A saúde, ela é um dos fatores, por exemplo, até quando você está gripado, uma certa gripe, ela deixa a pessoa mal, né? Meio infeliz, meio triste. Então, assim, quando você está super bem, quando você está com saúde, isso é uma coisa que torna você feliz também. Amor e amizade também é uma coisa considerada frequente, né? Como algo importante. As pessoas precisam de alguém, né? Para estar ali dialogando, conversando, né? Sendo aquele parceiro, aquele companheiro, né? No sentido de ser amigo. E precisa também de alguém, né? Se apaixonar, namorar, noivar, casar, etc. Então, essa também é uma das coisas que se está num dos comportamentos que as pessoas, elas veem como elemento ou condição para serem um indivíduo infeliz. Mas também tem outras visões, né? O que o torna você feliz? O que seria essas fontes da felicidade além destas? E aí é o que nós vamos ver, né? Nesse bimestre será as visões, né, dos pensadores gregos sobre o que é a felicidade, né, ou quais as fontes da felicidade, o que torna uma pessoa feliz.